É 1913. Você está dirigindo seu novo Ford Model T, o capô está abaixado, o sol está brilhando e a vida está boa. Mas você está ficando sem gasolina. Por sorte, o primeiro posto de gasolina do mundo acabou de abrir na esquina. Então você entra e enche o carro em segundos. Isso era um conceito totalmente novo na época e plantou uma semente que mudaria o mundo inteiro. O mercado de carros explodiu e logo mais de 150 mil postos de gasolina foram construídos em todos os Estados Unidos, dando às pessoas liberdade para viajar como nunca antes. Desde então, os postos de gasolina passaram de perigosos riscos de incêndio na beira de rua para pontos de parada ultra eficientes, bombeando cerca de 3 bilhões de galões de combustíveis por dia ao redor do mundo. Hoje, eu vou te mostrar a incrível engenharia oculta por trás dos postos de gasolina e os mecanismos incríveis que os fazem funcionar. Para entender como os postos de gasolina funcionam, precisamos voltar um pouco no tempo, antes mesmo deles existirem. A maioria das pessoas naquela época não tinha carros, mas o querosene era amplamente usado para alimentar lâmpadas e fogões. Para obtê-lo, você ia a uma loja de ferragens, onde um funcionário colocava diretamente em uma lata e vendia para ti. Quando os carros começaram a aparecer, o querosene ia da loja para uma lata e o cliente o despejava diretamente no carro usando um funil. Isso era lento e perigoso, então era necessário uma maneira mais segura e eficiente de colocar o querosene no carro. E foi quando o inventor americano Sylvanus Browser criou a bomba de combustível, um mecanismo manual que exprimia o querosene de seu recipiente através de uma válvula unidirecional e para fora de um bico na parte superior. Uma manivela completa dispensava exatamente 1 galão de combustível. Logo, essas bombas começaram a ser colocadas nas ruas da cidade, permitindo que os carros fossem abastecidos convenientemente por um frentista. Mas os clientes não tinham ideia se estavam realmente recebendo todo o combustível que eles pagavam. Então, alguns anos depois, a bomba de combustível visível foi inventada. O frentista primeiro bombeava o combustível para um tanque de vidro no topo da bomba, medindo-o em uma quantidade exata. Depois, ao abrir uma válvula, a gravidade drenava todo o combustível para o carro do cliente. Essas pequenas bombas de rua funcionavam bem nos primeiros dias, quando em 1900 já haviam apenas 8.000 carros em todos os Estados Unidos. Mas apenas 12 anos depois, esse número aumentou para 1,2 milhão e de repente os carros já estavam por toda a parte. Os engarrafamentos começaram a se formar em torno de cada bomba e os pequenos tanques de 50 galões não conseguiam atender à demanda. Pior de tudo, ter todo o combustível armazenado acima do solo significava que as coisas poderiam dar catastroficamente errado uma hora ou outra. Então, em 1913, a Gulf Oil Company abriu o primeiro posto de combustível em Pittsburgh. Em vez de uma única bomba, eles colocaram um tanque de armazenamento muito maior no subsolo e o conectaram a 6 bombas, permitindo que vários carros abastecessem ao mesmo tempo. No primeiro dia, ele vendeu apenas 30 galões de querosene, mas a notícia se espalhou rapidamente e até o final da semana já vendia 350 galões por dia, por cerca de 27 centavos por galão. Então outros postos de gasolina semelhantes começaram a abrir em todo o país. Mas na década de 1920, a maioria dos carros havia trocado o querosene pela gasolina, pois queimava facilmente e era mais eficiente. Mas isso causou um novo problema: o vapor. O querosene tinha um ponto de fulgor de 38 graus Celsius, o que significa que não emitia vapor inflamável até atingir essa temperatura. Mas a gasolina, o ponto de fulgor era de menos 40 graus, então ela estava constantemente emitindo vapor inflamável no ar. Esse vapor se acumulava dentro dos tanques e poluía o ar sempre que alguém enchia o carro. Bastava uma pequena faísca e o cliente rapidamente viraria história. Para transformar postos de gasolina de perigosos riscos de incêndio em pontos de parada de autoatendimento eficientes, alguma engenharia inteligente teve que acontecer. Até então, os carros eram sempre abastecidos por um frentista treinado, mas à medida que a concorrência começou a aumentar, os proprietários dos postos de gasolina estavam desesperados para baixar seus preços. Então, em 1947, Frank Ulrich abriu o primeiro posto de gasolina de autoatendimento. Ao eliminar a necessidade de um funcionário, ele conseguiu reduzir o custo da gasolina de 23 centavos por galão para apenas 18 centavos.
competitivos, subcotando drasticamente a concorrência ao seu redor. Mas a ideia de clientes manipularem sua própria gasolina parecia perigosa, e assim os postos de autoatendimento foram sendo proibidos na maior parte do país. O problema era que os clientes não tinham ideia de quando os seus tanques estavam cheios, então a gasolina frequentemente derramava por todo o posto. Foi quando os engenheiros criaram a válvula de desligamento automático. Era um simples flutuador mecânico colocado dentro do bico, que se levantava e desligava o fluxo de combustível assim que o carro estivesse cheio. Mas no subsolo ainda havia um grande problema. Dentro dos enormes tanques de armazenamento, o vapor de gasolina se acumulava, formando uma camada de gás inflamável. Quando chegava a hora de reabastecer os tanques, o vapor era empurrado para a atmosfera, criando um enorme risco de incêndio. Além disso, os tanques de aço corroíam com o tempo, vazando gasolina para o subsolo. Hoje em dia, esses tanques subterrâneos de gasolina são feitos de fibras de vidro e têm dezenas de detalhes de engenharia ocultos que contribuem para torná-los seguros. Veja como tudo funciona. Quando um caminhão vem reabastecer os tanques a cada poucos dias, ele se conecta a uma válvula na superfície e a gasolina começa a fluir para os tanques. Quando o nível do tanque atinge cerca de 90%, uma válvula de retenção se levanta e interrompe o fluxo de combustível, garantindo que ele nunca transborde. Para lidar com o vapor, o caminhão se conecta a uma segunda válvula no topo do tanque. À medida que a gasolina é bombeada do caminhão para o tanque, o vapor sai por essa válvula secundária e é empurrado de volta para o caminhão. Esse vapor é então devolvido à usina de processamento, resfriado e transformado novamente em combustível utilizável. Então, qual tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal? Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva. E não se esqueça de avaliar o vídeo aí nos comentários.